ao IBDA Podcast e hoje nós recebemos um dos professores que é marco contemporâneo do direito administrativo, professor André Sadi, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Raquel. Obrigado pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre o direito administrativo como um todo, né? Eu preciso começar fazendo um momento colega Tiete. E esse momento colega Tiete se dá pelo trabalho que o professor André Sadi fez ao publicar o curso de Direito Administrativo. São 4 volumes em que ele faz o que a maioria de nós sonhou a vida inteira. Tratou de um tema objetivamente e, ao tratar desse tema, ele mencionou as diversas correntes sobre cada um dos pontos. Odete Medal pensa isso, Celso Antônio Bandeira de Mello pensa aquilo, Maria Silvia pensa aquilo outro, em quadros organizados, à margem de um texto claro. Então, perdoe-me começar pela tietagem, mas é importante. E eu gostaria de saber que livro é esse que o senhor se encontra em mãos. Esse aqui é a 3ª edição de um livro que foi parte da minha tese doutoral que eu trouxe para te presentear. O livro originalmente se chamava Apreciatividade e Discricionariedade Administrativa, mas agora eu incorporei o Teoria da, né, apreciatividade, porque a apreciatividade é o meu objeto de tese doutoral. A tese que eu criei na época foi sobre a existência de uma 4ª margem de subjetividade, que é chamada por mim de apreciatividade administrativa, e essa tese foi sendo testada no programa de mestrado e doutorado onde eu leciono lá no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, e a gente foi publicando vários livros a respeito, né, junto com os alunos, sobre discricionalidade na área da saúde, discricionalidade na área educacional, discricionalidade na área policial, na área fiscalizatória, para ir demonstrando que ela efetivamente existe, essa 4ª margem. Uma vez demonstrada que a tese existe, ela vira uma teoria. E por isso que nessa 3ª edição eu achei por bem já começar a usar a terminologia teoria da apreciatividade. É assim que uma hipótese vira uma tese e que uma tese vira uma teoria. Essa é uma caminhada que eu acredito que tem uma seriedade acadêmica muito assentada na formação acadêmica internacional, em que você fez uma produção doutrinária voltada para muitos temas de direito administrativo. Como é que aconteceu sua escolha pelo direito público e quais são os marcos, inclusive de direito comparado, que influenciaram a sua linha de pesquisa? Perfeito, vamos lá. Quando me formei, um pouco antes de me formar, na verdade, eu quase desisti da faculdade de Direito, porque eu percebi que eu não gostava do contencioso, né? Mas um pouco antes de me formar, eu tomei conta e, enfim, foi apresentada a consultoria jurídica através de um escritório de advocacia de um professor muito conhecido, mas que infelizmente já faleceu, que era o professor Marcos Juruena, que foi meu maestro. Genial! Exato, gênio. Marquinho era fantástico. E ele, na verdade, quando eu conheci a consultoria, foi onde eu percebi que não, era aquilo que eu queria para mim. E aí eu fui buscar o mínimo denominador comum entre todos aqueles que faziam o que ele fazia. E eu percebi que todos tinham uma formação acadêmica sólida, né? Produções, eram professores. E eu falei, bom, então, se eu quero chegar algum dia no espaço que ele se encontra, eu preciso ter o mesmo que todos eles fizeram. E assim, né, eu sempre quis estudar fora, sempre tive um desejo de estudar na Europa, né, fazer as grandes faculdades europeias. Aí eu falei assim, bom, formado em Direito, decidi ir lá para fora fazer o meu mestrado. Quando eu fui falar com o Marcos sobre o mestrado, ele falou assim, Sadi, você já tem uma suficiência investigativa, porque eu era auxiliar de pesquisa de vários orientandos dele no mestrado da Cândido Mendes, onde ele lecionava e apoiava como auxiliar de pesquisa várias pessoas. Ele falou, não tem por que você escrever, fazer o mestrado, faz o doutorado direto. Eu falei, nem sabia que podia fazer o doutorado direto, né? Na época, recém-formado, ele falou, não, vai na Complutense, né, que é a escola do professor Eduardo Garcia de Interria, e faz lá. Eu falei, nessa época também não sabia que era o Eduardo Garcia de Interria, que é um dos maiores administrativistas do século XX, né? Em seguida, ele conversou com o professor Diogo Figueiredo Moreira Neto, que era o maestro dele, e, por conseguinte, meu maestro, que depois a gente acabou trabalhando também junto, e fui eu para a Europa fazer meus estudos doutorais. No meio do doutorado, buscando financiamento para ficar na Europa, bolsa de pesquisa, bolsa de estudo, essas coisas, eu consegui uma bolsa para fazer um mestrado. E aí eu fiz um mestrado no meio do doutorado. Então, meu doutorado começou em 2005 e terminou em 2011, porque lá não existe um período mínimo para fazer o doutorado, na época não existia. Então, eu fiz o doutorado em 6 anos. Mas entre 2006 e 2009, eu fiz o meu mestrado.
Então, é como se eu tivesse dado um tempinho ali no doutorado, fui fazer as disciplinas obrigatórias do mestrado e fui fazendo ambos de forma concomitante. Esse estudo, né, em diferentes instituições, Universidade de Lisboa, depois eu também fiz uma pós-graduação em Coimbra, fiz o mestrado, o doutorado na Complutense de Madrid, isso fez com que eu tivesse uma visão distinta da visão do direito administrativo. E aí, quando eu retornei ao Brasil, eu percebi, o que eu posso fazer para ter um diferencial, né, em relação aos que aqui já se encontram. Eu lembro que logo quando saiu a lei de PPP, né, 2004, eu tinha 300 páginas escritas sobre PPP. E eu apresentei o trabalho escrito para o Marcos, ainda não tinha ido para a Europa, ele falou assim, quem vai ler você? Ninguém. Porque você, né, não... foi difícil escutar. Oi. Ele falou assim, ninguém vai ler você. Porque, ó, fulano já escreveu sobre a PPP, ciclano já escreveu sobre PPP, né? E são professores já renomados. Você ainda é um recém-formado. Então, pense 2 vezes sobre qual perspectiva de pesquisa que você quer dar para a sua vida. Então, fiquei muito tempo sem publicar depois disso. Eu só fui voltar a publicar depois que eu já era quase doutor. Já tinha depositado a minha tese doutoral. Antes disso, eu quase não tinha publicações. Minhas publicações começaram ali em 2010, 2011, né, quando eu já estava finalizando meus estudos doutorais. E aí eu percebi, quando eu voltei ao Brasil, eu falei, bom, o que tinha na Espanha e em Portugal que não tinha no Brasil? Silêncio administrativo era um dos temas que era muito explorado lá e pouco explorado aqui. Resolvi escrever um livro sobre o tema. Né? A apreciatividade também era um tema novo, né, e pouco explorado aqui, e as características da discricionariedade também. Então, publiquei o livro sobre apreciatividade e discricionariedade. Né? Intervenção do Estado na economia, sobre uma nova perspectiva e abordagem crítica sobre a doutrina que o Aras Roberto Grau tinha desenvolvido. Então, fui tentando criar uma linha de pesquisa que tivesse pouca exploração por parte dos grandes professores brasileiros da época. E isso acho que acabou com o tempo dando certo, funcionando, chamando um pouco de atenção, né? E hoje me encontro numa posição acadêmica relativamente relevante e isso é a glória para mim, obviamente, né? Eu lembro quando eu li o livro do Silêncio na Administração Pública, eu olhei e falei assim, esse é aquele moço que já fez aquele artigo de agência reguladora que me deu muita raiva? Que eu lembro que quando você escreveu o artigo de agência reguladora, eu fiquei indignada. Como é que está falando de acordo substitutivo? Tem que ser suspensivo? Como assim? Como procuradora que sou? E eu acho que esse caminho de produção é um caminho que desafia quem já está se aprofundando e quem está começando. E aí a minha pergunta, como é que os estudos, como por exemplo a respeito do silêncio, podem repercutir na efetividade do que a gente faz no dia a dia, das políticas públicas, por exemplo, a cargo de infraestrutura social, que é o tema do seu painel no 39º Congresso Brasileiro? Sim. Bom, eu acho que o direito administrativo ele serve muito como um pêndulo entre os direitos e as garantias dos particulares versus as prerrogativas, poderes e privilégios da administração. Então, o doutrinador tem como uma das atribuições dentro do direito administrativo mediar essa relação, né? Uhum. Estabelecer ali os limites para que o poder e as prerrogativas e os privilégios da administração sejam utilizados da forma adequada, né? E estabelecer e evidenciar as garantias, né, que os particulares possuem. Então, essa relação, né, quando a gente publica um livro sobre silêncio administrativo, por exemplo, a gente está evidenciando que a administração ela tem o dever de decidir, ela tem o dever de decidir de forma motivada, ela não pode se silenciar, né? E se silenciar, cabe existir algum efeito, seja ele positivo ou negativo, para esse silêncio. O estudo, por exemplo, de PPP educacional, que é um pouco do que eu vou falar no 39º Congresso, como uma infraestrutura social. Uhum. Né? A gente fez um estudo via Federal Fluminense para, enfim, tratar e desenvolver a ideia de que dos 10 anos de PPP educacional daqui de BH. A BH tem uma PPP educacional que já tem 10 anos, são 51 escolas administradas, escolas públicas, né? Administradas pela iniciativa privada e 250 administradas pela Secretaria de Estado. 301 escolas públicas em que o ensino infantil e fundamental são desenvolvidos. E a gente quis comparar banana com banana, maçã com maçã, pera com pera, estudando escolas similares e analisou 12 escolas para evidenciar qual o custo para a manutenção dessas 12 escolas nos últimos 10 anos. A gente percebeu que a economia é muito grande em relação à função que o particular exerce em detrimento da função pública. E a gente percebe que as amarras colocadas pelo próprio povo, através de leis, né, para a gestão da coisa pública, né, do regime jurídico da
da pessoa jurídica de direito público, né? Ter que licitar da forma que a lei estabelece, ter os bens como considerados bens públicos, né? Seus servidores terem cargos públicos, todas as características que o regime jurídico se aplica à administração, isso acabou gerando uma dificuldade muito grande de uma boa gestão da administração e um custo relativamente alto, né? E a gestão privada acaba, a gente conseguiu no estudo demonstrar que algo que a gente não imaginava, porque a iniciativa privada tem fins lucrativos, e tendo fins lucrativos no que diz respeito ao PPP, né, não, segundo o setor do Estado inicial, a gente achava que como ela tem lucro, o Estado vai sempre pagar e gastar mais do que gastaria. Não, a gente demonstrou que a economia foi muito grande, e isso acabou sendo utilizado pelo governo federal para implementar o modelo de PPP educacional Brasil afora, e hoje tem vários projetos em andamento sobre PPP educacional exatamente por conta desse estudo. Então, a academia, né, ela precisa se aproximar mais à política pública. Inclusive, o slogan do centro de pesquisa que eu administro, né, que eu fui presidido durante muito tempo, é diminuindo a distância entre a academia e a política pública, exatamente porque a gente quer que, através dos estudos empíricos, a doutrina possa, de alguma maneira, né, ajudar o Estado a criar as políticas públicas adequadas e depois, né, verificar se foram boas ou ruins. Em Belo Horizonte, a gente teve a curiosidade de a PPP manter a questão pedagógica na estrutura do Estado, só transferir a parte da administração. Esse modelo está sendo seguido com essa peculiaridade? Não? Como é que isso está sendo reproduzido? O modelo federal, que ele está fomentando através da Caixa Econômica Federal, né, na elaboração da modelagem, é exatamente o modelo da PPP educacional de BH. Existe um outro modelo peculiar, que é o modelo do Paraná. O modelo do Paraná é um pouco distinto. O Paraná tem uma tradição longínqua de serviços sociais autônomos, né? Dentro do Paraná, eles fizeram um credenciamento via contrato administrativo, não é um contrato de concessão, em que eles otorgaram à iniciativa privada, num prazo de 5 anos, a concessão, né, que não é uma concessão, mas, enfim, a contratação, né, dos serviços que incluem ali um apoio pedagógico. Não é, né, a função pedagógica em si, mas o apoio pedagógico. E isso, né, se estabelecer que é exatamente esse apoio pedagógico. Mas, basicamente, você, né, oferece aos diretores a apostila, né, os slides, o material de trabalho em sala de aula, e os professores eles têm a liberdade de decidir se eles entendem como adequado, assim como toda a comunidade acadêmica, se eles entendem que aquele material é melhor para ser utilizado. Entendendo por sim, eles utilizam. Entendendo por adaptar só metade, eles utilizam só metade. Esse é o apoio otorgado. Então, lá eles têm como foco, né, dar o apoio pedagógico e aumentar a frequência do aluno. E em 2 anos de contrato, não tem um estudo empírico ainda para demonstrar que isso, né, tenha acontecido de forma adequada, mas já se percebe, pelo que se está vendo, que sim, tem melhorado os índices de ensino e de frequência dos alunos. Então, a questão é incorporar isso nos contratos de PPP, no setor federal, ou não, deixar só a parte pedagógica realmente só para o Estado. O setor de saúde, no que diz respeito à infraestrutura, diferente de educação, diferente da saúde, é um setor muito mais complicado no que diz respeito à privatização, né, à desestatização. Até porque o modelo de Estado gerencial sempre dizia que o Estado deveria se limitar a se preocupar com segurança, educação e saúde. Hoje ele delega com essas funções todas, né? O sistema de saúde ele é 70% todo prestado pelo privado. Ele, né? Nasceu privado. Ele sempre foi. Ele é público no sentido da assunção do ônus, mas desde 1570 as casas de saúde nasceu como privado. Depois, então, a saúde privada complementar e suplementar, né, existente no nosso território, demonstram claramente que existe e sempre existiu saúde, e ela é precisa para que o Sistema Único de Saúde funcione perfeitamente, mais que ele não funcione maravilhosamente bem em todo o território nacional. É um modelo perfeito, quase que perfeito. Não vou dizer perfeito, senão vão me criticar aqui, né? Mas, assim, teoricamente, para o modelo foi muito bem alinhavado. É um modelo maravilhoso, né? E que só não funciona perfeitamente por falta de recurso, por uma série de características que também não vem aqui ao caso a gente avaliar. Mas... algumas coisas de planejamento, algumas coisas de execução, que é normal. É engraçado que esse enfoque, que é o enfoque que alinhava a teoria com a prática, ele parece inspirar o grupo de pesquisa, ensino e estudo em direito administrativo que você leva adiante. Fala um pouquinho
como que surgiu no início, quais são os propósitos que até hoje ainda são propósitos que inspiram o grupo e como que vocês já atuaram em determinados setores para consolidar uma dogmática administrativa que tem uma repercussão prática, que produz resultados para os problemas da administração pública brasileira. Fala um pouco das coisas práticas que vocês já tiraram dali, que eu sei que já tiraram. Vamos lá. O grupo de pesquisa, o GEDAC, né, ele tem uma característica que é parecida com aquela minha, logo quando eu retornei da Europa, em 2011, 2012, em que eu precisava publicar coisas que ninguém publicava para chamar a atenção da academia na época. A gente hoje publica temas pouco explorados pelo mundo acadêmico. Então, a gente tem livros sobre serviço funerário, livros sobre inteligência artificial, novas tecnologias disruptivas, cidades inteligentes. Então, nossos temas, né, tem livros sobre medicina diagnóstica. Então, quando a gente para e busca refletir esses segmentos da infraestrutura no direito administrativo e usando da teoria do direito administrativo como um todo para desenvolver temáticas específicas como, né, essas temáticas mencionadas, a gente acaba contribuindo com a sociedade que vai implementar um contrato de concessão funerária ou né, de implementação de uma parceria no setor de medicina diagnóstica, no que for, a ter um embasamento doutrinário necessário. E aí isso acaba também permitindo que, muitas vezes, a gente atrai o mercado para dentro da academia, solicitando apoio, né, na elaboração de algum projeto e assim por diante. Então, isso é o que trouxe a ideia do grupo, que existe já há 10 anos, inclusive completou 10 anos, fizeram uma homenagem com um livro bem bacana para mim, não sei se você soube. Fiquei super emocionado. Eu acompanhei e já encomendei. Bem bacana. Eu acho que tem um outro aspecto que é interessante, que é ser professor de uma universidade federal. Você dá aula na Universidade Federal Fluminense e aí, dentro da universidade pública, contribuir para uma formação crítica de quem vai atuar depois nos mais diversos setores é algo que atrai um pouco do que você aprendeu e já aplica com a diversidade da pesquisa, com a possibilidade de aplicação em diversas políticas públicas. Sob outro aspecto, você trabalha na advocacia. É uma combinação que não é tão habitual com essa intensidade. Mas, paralela à produção científica, paralela à pesquisa e à docência, tem a atividade em que você transita, que é a prática forense. Como é que isso se dá? Quais são os desafios? O que é sinergia? O que é... Assim, existe uma sinergia porque a consultoria acaba sempre, né, transformando um parecer e readaptando o parecer para um artigo científico, e que depois se junta com outros artigos e se torna um livro. Então, você acaba tendo uma sinergia ali. Agora, tem um outro porém, que também tem a PUC, né? A PUC do Rio de Janeiro. Eu tenho a PUC, a UF e o escritório de advocacia. Então, assim, eu escrevi uma vez um artigo sobre liberdade de cátedra para falar sobre a apreciatividade da função docente, né? E eu, no artigo, eu defendi o seguinte, que a liberdade de cátedra na universidade pública é muito maior do que na universidade privada. E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu sou professor de duas instituições, né? Uma privada e outra pública. E você tem muito mais liberdade de cátedra quando você faz a própria pesquisa. Porque quando você elabora a sua própria pesquisa, você não replica, você doutrina. E quando você doutrina, você critica. E você consegue entender o todo de forma crítica. E as minhas aulas nas duas instituições são idênticas, não mudam. Mas, né, obviamente, que você tem ali uma liberdade de cátedra um pouco maior na pública do que na privada. E quando eu dou aula, eu viro para os meus alunos o seguinte: você pode ler meu livro, mas você, né, aqui a minha aula, eu não vou replicar o que está no meu livro, porque senão... Não precisava estar aqui. Leu, você sabe, né? Você já sabe. Então, o que você vai ter aqui é a possibilidade de tirar dúvidas sobre o que você leu no livro e de eu trazer aspectos críticos que eu ainda reflito sobre para incorporar no livro futuramente, porque tem muitos pontos que eu mesmo tenho minhas dúvidas, né? Então, eu olho para o meu livro e falo assim, cara, esse ponto, será que é esse posicionamento que eu tenho que adotar?
será que... Porque como você trouxe, eu escolhi uma metodologia, peguei 14 livros de professores não tão renomados com professores muito renomados, né? E para criar uma metodologia, eu escolhi 14 e fiz esse gráfico com a posição doutrinária de cada um. Mas eu tenho que me posicionar, não posso ficar em cima do muro. Então, no final de cada divergência apresentada, eu me posiciono, né? Às vezes com algum grupo, às vezes eu crio uma nova corrente, falo, não concordo com nenhum desses, e para mim a corrente é essa. Mas a gente sempre fica na reflexão sobre o que é. E aí, quando a gente vai para a academia, né, para dar um parecer, se eu já me posicionei dentro do livro, se eu já tenho uma posição consolidada dentro do livro, eu não posso aceitar um parecer que eu vá defender uma posição contrária. Então, isso acaba restringindo um pouco o mundo consultivo da advocacia. Eu aprendi isso com meu outro maestro, sem ser o Jurueno, Diogo, que ele se recusava a fazer muitos pareceres porque ele não concordava com a tese que a empresa queria que ele adotasse. Então, ele sempre fazia uma avaliação prévia, entendia se que ele concordava com aquele posicionamento ou não, e entendendo e concordando com o posicionamento, ele se propunha a fazer o parecer jurídico que ele defendia, porque ele acreditava no que ele estava escrevendo. Então, talvez a minha advocacia hoje não tenha até hoje um sucesso econômico tão grande por conta disso, porque às vezes eu me recuso a fazer um parecer porque eu não acredito na tese que eles querem que eu defenda. Então, eu só pego cliente que eu efetivamente acredito. Isso é uma coisa curiosa. Eu tive uma experiência na Controladoria da União, eles mudaram a posição porque falaram, bem, a Raquel nunca dá parecer. Se ela pegou para dar parecer, é porque ela acredita nisso mesmo, que é o que falam de você, né? Se o André pegou para escrever nisso, é porque ele acredita nisso de verdade. Tem uma obra sua que é Regulação Estatal, Autorregulação Privada e Código de Conduta de Boas Práticas. Você trabalha dinâmicas do Estado, dinâmicas de mercado e tudo sob uma ótica regulatória, que eu acho que é uma matéria que, apesar de muito estudada e muito escrita no Brasil, ela ainda tem lá os seus buracos. E especificamente em relação ao que você faz, que é avaliar o papel da autorregulação e de mecanismos de compliance, que há 10 anos atrás virou a crista da onda, como agora a inteligência artificial. E, no âmbito das políticas públicas, trabalhar compliance e autorregulação voltado para a infraestrutura, aí eu acho que é um desafio. Aí eu não acho que é um buraco, não é? O grande buraco negro do universo, porque as pessoas não entendem de infraestrutura, menos ainda de autorregulação. E aí eu queria que você falasse desses setores que são sensíveis, como educação, habitação, com essa experiência que você tem. Você deu uma aula no projeto Pé na Estrada, Direito Administrativo para Todos, em que você analisou com muita profundidade alguns desses aspectos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Esse livro de autorregulação foi um outro livro na época, naquele mesmo viés de escrever coisa que ninguém estava escrevendo, né? Então, silêncio administrativo, apreciatividade, autorregulação e assim por diante. Eu acho que isso deu certo, fez com que eu chamasse a atenção da doutrina. Mas a ideia daquele livro foi o seguinte, eu me incomodava muito com a concepção que o Brasil tinha de regulação, porque eles não conceituavam o que era regulação. Eles simplesmente falavam que regulação era uma forma de intervenção do Estado na economia, uma intervenção indireta sobre o domínio econômico. Eu falei, tá bom, mas você não está conceituando o que é regulação. E aí eu me bebi da fonte americana, que a gente também bebeu para incorporar as agências reguladoras e a ideia da regulação, que sempre existiu no Brasil, mas foi hipertrofiada. A regulação que existia no Brasil era uma regulação política feita pelos ministérios, né, perante as estatais, que eram a maioria dos grandes prestadores e dos privados, e depois, né, e por meio de autorregulação. Quem definia se a sua carta ia chegar em D+1 em outra capital, o dia do envio mais um dia, era o próprio Correios. Então, isso é autorregulação. Então, né, eu peguei a concepção que a Julia Black defende, que é uma doutrinadora famosa americana, e que diz que regulação nada mais é que uma interferência pública intencional nas escolhas de terceiros. Esse conceito é o conceito de heterorregulação pública, porque eu entendo que a regulação é só a interferência nas escolhas de alguém. Né? Pode ser a sua ou de na sua, não. Quando eu brinco com meus alunos, eu falo, quando a sua namorada fala que você não vai jogar futebol na terça-feira à noite, ela está te regulando. Porque ela está interferindo intencionalmente nas suas escolhas. Né? Isso, tá aí certa. de você não ir e jogar bola e não ficar namorando com ela na terça-feira à noite. Então, é um pouco isso. O livro foi feito para estabelecer um conceito de regulação e demonstrar que existe em todo o mercado, seja no mercado de saúde, ou da educação, ou de petróleo, ou de saneamento básico, qualquer infraestrutura, seja social ou econômica, né? Heterorregulação pública, autorregulação pública, heterorregulação privada e autorregulação privada, que são os 4 instrumentos regulatórios existentes. Vou citar um exemplo.
Tá? Você pega, por exemplo, o mercado de petróleo. Você tem a ANP fazendo eletrorregulação pública, a Petrobras fazendo autorregulação pública através de seus códigos de boas práticas, né? O Instituto Combustível Legal fazendo uma eletrorregulação privada e as empresas privadas, através de seus códigos de boas práticas, fazendo uma e compliance e outros instrumentos relacionados à autorregulação, fazendo a autorregulação privada. Então, todo mercado tem sempre essa estrutura de 4 segmentações regulatórias. Tá? Em alguns mercados, você pode não ter uma heterorregulação pública independente, autônoma por meio de uma agência reguladora, mas sempre terá uma secretaria, um ministério, um órgão da administração pública ou uma autarquia fazendo as vezes de atribuição regulatória. O problema é que a gente entende que, muitas vezes que só a agência reguladora regula, mas não, o Estado sempre regulou, só que essa regulação era hipertrofiada porque ela não era muito explorada. Quando a gente analisa a regulação, a escassez de recursos, os entraves burocráticos, as desigualdades regionais, a gente pensa assim, gente, como é que dá certo, né? Porque a pergunta é essa. É muito quebra-mola para quem precisa realizar atividade econômica, atender o interesse público, os próprios municípios e estados cumprindo as suas obrigações. Quais são as experiências institucionais de arranjo jurídico que você considera exitoso dentre aquilo que a gente fez no Brasil e que a gente pode replicar? E aí eu estou falando de organização, de regime jurídico, porque é muita variável que é quebra-mola. Tá. Eu tenho um grande conhecido que trabalhou no MARE, né, no Ministério da Reforma da Administração do Estado, e ele, Luiz Arnaldo, querido amigo. E a gente tem uma brincadeira de levantar quais são os modelos jurídicos administrativos existentes no Brasil. O Paulo Modesto também trabalha muito essa temática, né, e gosta muito desse tema também, o professor Paulo Modesto, da Bahia. A gente entende existir hoje 85 modelos jurídicos administrativos no Brasil. Tá? Porque a gente elenca e tem uma taxonomia sobre esses 83 modelos. O que quer dizer? A gente não tem mais só administração direta, autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Longe disso, a gente tem 85 modelos jurídicos administrativos e alguns que a gente não consegue catalogar. E aí, quando a gente não consegue catalogar, é sui generis, quando a gente não sabe o que é, né? Como a OAB. A OAB é sui generis. O que é? Não sei. Né? É o que o STF quiser que ela seja. Né? Então, existem alguns modelos que são próprios nossos. E aí a gente tem alguns modelos que são exitosos, outros que não. Alguns que estão em processos de testes, outros que não. Eu acho que existe um movimento inicial das agências reguladoras que tinha uma perspectiva para funcionar, mas que não funcionou. Né? Então, o modelo originalmente idealizado era um modelo que tinha êxito para o sucesso, mas que não obteve sucesso porque houve um processo de captura por parte de tanto dos órgãos do poder público. Né? Você vê, por exemplo, a juvenização dos dirigentes das agências reguladoras. Né? Antigamente, quando surgiram as agências reguladoras, todos tinham 65, 70 anos de idade, quando iam para a agência reguladora fazer as suas atividades e depois fechavam a carreira, né? Se aposentavam. Usavam ali, passava-se a quarentena, ficavam um pouquinho no mercado de consultoria e logo depois se aposentavam. Hoje são pessoas com 35, 40 anos de idade, né, que ainda tem toda uma carreira pela frente. E aí, quando toca o telefone vermelho pedindo algum favor, ele vai exercer, porque ele ainda tem uma carreira para exercer pela frente. Né? Ele vai cumprir ali com o pedido que o telefone vermelho solicitar. Então, as diferentes formas de captura estragaram o modelo de agências reguladoras. E aí veio o modelo do neo-órgão público. Né? O neo-órgão público, como a Receita Federal e a Polícia Federal, são modelos que funcionaram em parte porque estão dentro da administração, mas ainda têm suas peculiaridades. Eu confesso que o Brasil tem um tamanho, né, e peculiaridades que possuem modelos que têm que ser únicos por conta das suas características. E a gente tem o mau costume de importar, né, institutos sem adaptá-los à nossa realidade. Isso é um mau costume do nosso legislador. A colcha de retalhos, né? O nosso legislador fica querendo, vamos trazer aqui para o Brasil uma legislação que acabou de vingar na Europa. Mas na Europa foi uma coisa, aqui é outra. Né? Quer trazer? Traga adaptando-a para cá. Né? A realidade brasileira é muito diferente de outras realidades do mundo. Eu recentemente ajudei uma associação numa ação contra o aumento de tarifas do INPI. E aí o argumento
da União era de que só Brasil e Cuba possuem um modelo bifásico, que é o modelo em que você paga a taxa no início e depois de 5, 10 anos, quando eles decidem sobre a marca e a patente, você confirma que você realmente, reafirma que você realmente quer aquela marca. Né? Esse modelo foi criado no Brasil em 96 por conta de uma característica brasileira. Ele se mantém até hoje por conta da característica. O INPI, infelizmente, demora muito para decidir sobre uma marca. Sim. E, às vezes, a empresa entra com uma marca e desiste. Desiste no meio do caminho. Só que aí ela reafirma. Agora, não. O INPI, por meio de portaria, trocou essa fórmula, esse sistema. E agora, só numa primeira etapa, paga-se um valor. Porque o valor da segunda etapa deveria custar, segundo eles, 0,33 centavos. Então, eles zeraram. Na verdade, eles mudaram e readaptaram o sistema por meio de uma portaria, de um ato regulamentar e não de uma lei. Então, e o judiciário não dá a liminar. Amanhã, inclusive, tem julgamento a respeito. A gente não tem, né, até agora, um agravo interno. Ou seja, só teve negativas em todas as etapas. E a gente observa que a doutrina, muitas vezes, não é enxergada da forma adequada pelo judiciário, porque existe, muitas vezes, uma decisão política e não jurídica por trás. Né? Eu acho que tem um amadurecimento que é um espaço muito grande para instituições como o IBDA. E porque o IBDA, ele pulula essas visões diferentes. Quem está na pesquisa e na advocacia privada, quem está só na faculdade de uma universidade pública, quem está na Procuradoria do Estado, quem está na Defensoria. Como que é o seu trabalho no IBDA? Como que é ter uma diretoria no IBDA? Primeiro, é um motivo de muito orgulho fazer parte da diretoria do IBDA. Ainda mais para mim como carioca. Né? Faz anos que o IBDA não faz um evento no Rio de Janeiro, né? Anos que o IBDA não tinha alguém do Rio de Janeiro dentro da sua diretoria. Então, em particular, para mim foi um motivo de muito orgulho representar o Rio dentro da diretoria. Fazer parte da diretoria da Fortini também foi algo extraordinário, porque... Uma realizadora inacreditável. A Fortini é incrível, como, em todos os sentidos. Então, assim, a gente transformou nesses 3 anos do IBDA. E existe uma responsabilidade muito grande, porque a diretoria executiva cuida da diretoria financeira. Então, quem paga as contas, quem sabe das contas, quem tem acesso aos números sou eu. Oremos por esse congresso. E a gente tem aquela visão do que, né, enfim, uma visão, né, do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro é um estado complicado. E a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade mais complicada ainda em relação ao restante do país. Então, ter essa responsabilidade é sempre um motivo de muito orgulho, né? Confiar em mim as contas do Instituto, permitirem que eu possa contribuir com as atividades. Então, assim, tirando esse aspecto, né? O Instituto ele engloba milhares de professores com várias visões de mundos distintas. E as comissões elas permitem que essas diferentes visões possam elaborar diferentes atividades. E fora as jornadas que a gente tenta revitalizar, né, de alguma maneira, a doutrina. Uhum. Porque a doutrina foi posta um pouco de lado, esquecida, né, para se valorizar a jurisprudência. E a gente percebe que a jurisprudência, muitas vezes, ela vai conforme o que a política lhe determina e não conforme o que seria o correto. Né? Uhum. E a doutrina ainda não foi contaminada por esse... Não que não exista ali uma dificuldade ou outra no que diz respeito à contaminação de certos doutrinadores, mas, no geral, ela ainda é muito imparcial. E a função do IBDA é fortalecer essa doutrina com diferentes visões de mundo. E o IBDA visa, através das suas jornadas, do seu congresso, permitir, dos seus livros, das suas publicações, né, que essa visão distinta do direito administrativo possa, né, ajudar a melhorar a sociedade que a gente vive. Então, esses últimos 2 meses, eu estou tentando contato com o Pedro Paulo, que é o deputado responsável pela reforma administrativa, para que a gente possa, e a comissão da reforma administrativa também, né, a gente tem apoiado, tem trabalhado para que a gente possa conseguir melhorar, né, e discutir e trazer essas diferentes visões para dentro da reforma administrativa para que a gente tenha a melhor reforma possível. Nunca é a ideal, mas a melhor reforma possível, o IBDA serve para isso. Além da participação como amicus curiae e uma série de processos importantes. Uhum. Então, assim, o IBDA realmente tem uma função institucional muito grande. Dentro desses 50 anos, se posicionou, né, nesse sentido.
E tem que correr atrás, né? Ninguém vem atrás do IBDA e fala assim, me ajuda a fazer a reforma administrativa. Não, a gente corre É atrás. uma atividade proativa de tentar colaborar mesmo. Se você tivesse de deixar um legado decorrente da sua experiência, não importa se para aluno, para gestor, para controlador, para legislador, na área do direito administrativo, seria o quê, André? A criatividade. Eu acho que eu fiz, não cheguei a mencionar, mas depois que eu fechei o doutorado, eu fiz 2 anos de estudo pós-doutoral em Oxford. E eu lembro que o meu supervisor do estudo pós-doutoral falou para mim, eu te admiti aqui por conta da sua criatividade. Você pega uma temática e tenta mexer e transformar e criar algo daquela temática que você pega. O tema do silêncio administrativo, eu fiz uma classificação, né? Enfim, cada temática que eu tento trabalhar nas perspectivas do direito administrativo, eu tento criar algo que a doutrina ainda não tenha criado, trazer uma visão diferente. Né? Então, atrelado à criatividade, o outro ponto que eu diria é o estudo empírico, que eu sou apaixonado por. Né? Então, esse artigo que você mencionou da agência reguladora, ali é um estudo empírico. Eu simplesmente viro e falo, pegando os acordos substitutivos das agências reguladoras, nem todos são substitutivos, alguns são suspensivos. Alguns suspendem a multa e, se você não cumpre o acordo, ela volta a ser aplicada. Basta ler a lei e você vai perceber que são poucos, a maioria é substitutivo, tanto que a maioria da doutrina chama TCC de acordo, né, enfim, de acordo TAC, de acordo substitutivo, né, como sinônimo, mas, na verdade, alguns não são substitutivos e eu tento demonstrar isso no artigo, que alguns têm uma natureza distinta, peculiar, mas distinta, de suspender, né, a multa, por exemplo, a obrigação de dar, que é a multa. E aí, então, acho que o legado que eu, né, pensaria é isso, é a criatividade e o estudo empírico. Fica muito claro que, se deixar, a prosa vai e não para. Ouvir o doutor André Sadi é sempre um enorme prazer. André, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Obrigado por estar aqui, por, né, ter a oportunidade de falar um pouquinho a meu respeito. Acho que é uma forma de todo mundo conhecer um pouco mais da gente. Obrigado. Essa é a ideia, conhecer a obra. Procurem o livro do doutor André Sadi, as publicações. Vai ser um crescimento indiscutível. Obrigada a você que esteve com a gente. Assista ao próximo episódio do IBDA Podcast. Um grande abraço.